glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Aleluia, sei de Deus teu nome. Dando sequência a nossa série de exposição nesse precioso livro, Atos, capítulo 8. Versículos de 1 ao 40. Diz-nos assim o texto. Toda a igreja achou? Amém. Diz um sonoro amém. Amém. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os por cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao que todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o grande poder, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino dos céus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo
que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes Jesus. Anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Já domingo passado, o pessoal consegue me escutar aí? Zé, tá bom, né? Já domingo passado a gente viu como o Senhor salvou a cidade de Jerusalém, como o Evangelho foi propagado na cidade de Jerusalém. Quem ouve a esposa sabe o é. Ou que eu interpreto, senão. Como o Evangelho alcançou toda a cidade de Jerusalém. O capítulo 8 em diante, começando comigo, hoje nós vamos fazer uma série de exposições como o Evangelho sai de Jerusalém, chega a Samaria, Judeia e até o mundo todo. Lucas parece ver o episódio de Estevão e de Filipe como apenas um episódio,
Ambos pertenciam a um grupo de 7 dos 70, pertenciam também àqueles 7 que foram escolhidos para auxiliar os apóstolos na diaconia da igreja. Mas também ambos pregavam o Evangelho. 6:10 nós vemos Estevão pregando. 8:5 nós vemos Filipe pregando. Ambos operavam milagres e sinais extraordinários. Além disso, Lucas entendia que o ministério de ambos tinham ajudado a preparar o caminho para a missão entre os gentios. Lucas, olhando para o relato que o nosso Moisés expôs de Estevão, e para esse episódio que eu vou falar hoje e no próximo domingo, ele vê tanto Estevão como Filipe, pessoas que abriram o caminho para a disseminação, para a propagação do Evangelho fora de Jerusalém. O Evangelho sai de dentro do judaísmo, sai da cultura apenas restrita aonde iniciou entre os judeus, e Jesus é apresentado de fato ao mundo como os anjos haviam dito. Ele é o Senhor, tanto de Israel como de todas as nações. A contribuição de Estevão se encontra em seu ensino sobre o templo, sobre a lei, sobre Cristo, que o Géser expôs aqui, quando Estevão afirma que em Jesus se cumpre a lei. Jesus é o verdadeiro templo. Nós não precisamos mais estar restrito a uma localidade. É interessante que Jesus também pregara essa mensagem em Sicar, a Samaria, em João capítulo 4. Que hora vem, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais numa geografia, mas num lugar determinado, mas em todo lugar, em toda parte, onde invocarem o nome do Senhor Jesus. Filipe, por sua vez, ele é anunciado por Lucas como sendo aquele evangelista corajoso, e vai transpor as barreiras culturais, e vai descer à cidade de Samaria anunciar o Evangelho. Um aspecto notável deste capítulo é a ocorrência de duas palavras importantes, registrada no versículo 25. Vocês que estão com a Bíblia aberta no colo aí, se não dá, por favor, fique com ela aberta. Nós vamos ver no capítulo 8 a ocorrência de duas palavras distintamente cristãs para a evangelização, que é anunciar o Evangelho. A palavra anunciar, tanto no grego, querisso, anunciar, falando da proclamação a respeito de Cristo, feita por Filipe, no versículo de número 5, diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ele vai popularizar o verbo, no versículo, capítulo 5, 42, evangelizo, significa trazer boas novas, anunciar, trazer boas novas. Duas vezes o objetivo deste verbo, no capítulo 8, anunciar, é dado tanto às cidades ou às vilas, versículo 25, e o versículo 40,
Versículo 25 diz: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. No verso 40 diz: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Esse anunciar, no capítulo 8, esse evangelizar, esse proclamar o evangelho, aparece aqui 3 ocorrências. 2 ocorrências com relação a evangelizar as vilas e com relação a evangelizar cidades. E 3 vezes esse anunciar o evangelho, ou proclamar o evangelho, ou evangelizar, tem como objeto a própria mensagem. Ou seja, no verso 4, olha o que diz aí, 8:4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Evangelizando ou anunciando as boas novas da palavra. No verso 12 diz: eles iam anunciando acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. No verso 12 diz assim: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. No versículo 35 diz assim, esse termo evangelizar: então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes Jesus. Esse é um lembrete salutar de que não pode haver evangelização sem o Evangelho. Não pode haver evangelização sem o Evangelho. E de que evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. Filipe falava de Cristo, as boas novas acerca de Jesus. Evangelizar é falar de Jesus. Igreja que prega e propaga qualquer tipo de mensagem de autoajuda, não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala do reino de Deus, não está evangelizando. Nós não viemos aqui para falar do nosso trabalho, do nosso nome da nossa igreja. A igreja só evangeliza quando o assunto, quando a doutrina, quando o cerne da mensagem. E a Filipe anunciava-lhe Jesus. Glória a Jesus. Os primeiros 4 versículos de Lucas, de Atos 8, Lucas apresenta o cenário para as campanhas evangelísticas de Filipe. 3 efeitos decorrentes do martírio de Estevão. 3 efeitos acontecem como pano de fundo das campanhas evangelísticas de Filipe. O primeiro evento, Lucas vai narrar para que a igreja venha sair de Jerusalém. 3 efeitos decorridos do assassinato de Estevão. Lucas dá como pano de fundo da evangelização de Samaria. Primeiro efeito concernente à morte de Estevão. O martírio de Estevão provocou uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E Saulo consentia na sua morte, diz o verso 1. E naquele dia, Lucas liga a perseguição com a morte de Estevão. Naquele dia, no dia em que Estevão foi assassinado, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. Como resultado do martírio, vários irmãos foram perseguidos. No verso 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
não respeitavam homens, não respeitavam a fragilidade da mulher. Os irmãos, a igreja era perseguida, a igreja era assolada. Que uma das marcas de uma igreja verdadeira, ela vai sofrer perseguição. O apóstolo São Pedro vai dizer: e todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Tente ser cristão em toda a sua radicalidade que Jesus nos exige. Se o mundo vai te aceitar, o mundo às vezes está confortavelmente aceitando e tolerando a igreja, porque muitas das vezes nós endossamos o Evangelho, nós douramos a pílula do Evangelho. Quando a igreja confronta essa sociedade corrompida, confronta os homens com a pregação da verdade, isso vai provocar perseguição. O primeiro efeito decorrente à morte de Estevão é que levantou-se contra a igreja de Cristo uma grande perseguição. Interessante que, apesar da perseguição que se levanta, vários irmãos foram dispersos. Verso 2 diz: mas alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. A igreja estava sendo perseguida, mas alguns irmãos chegaram e sepultaram Estevão, chorando por eles. Quem sabe dizendo assim: olha, para aqueles perseguidores, quem sabe querendo dizer com esse ato que eles não tinham vergonha do Estevão e também não tinham medo. Quem sabe eles fizeram isso porque tinham Estevão em grande estima. Quem sabe eles fizeram isso para testar a sua esperança da ressurreição. Mas o fato é que, apesar de se levantar perseguição, lutas, oposição, irmãos cheios de coragem se associaram, se identificaram com a causa de Estevão. Cheios do Espírito Santo e de ousadia, se identificaram com a pregação de Estevão. Segunda coisa que acontece após a perseguição de Estevão é que a grande perseguição levou uma grande dispersão. Houve uma grande diáspora entre a igreja de Cristo. Se espalharam. O Senhor Jesus ensinou também: se vocês perseguirem em tal cidade, fugir para outra. Como efeito do martírio de Estevão, a igreja se dispersou. Se moveu para diversos lugares, exceto os apóstolos. O sermão de Estevão havia sido verdadeiramente um sermão profético. Jerusalém e o templo agora começaram a desaparecer de vista à medida que Cristo chama o seu povo para fora. O templo é pequeno demais para suportar Jesus. A religião é pequena demais para suportar o Rei da Glória. Era isso que Estevão estava dizendo. E o que está acontecendo no capítulo 8 é isso. E o Senhor vai junto com o seu povo, vai junto com a sua igreja, e vai se espalhar. E bendito é o nome do Senhor, chegou até nós. Os religiosos tentaram domesticar a fé, controlar Deus, mas não conseguiram. Caso o sermão de Estevão fosse um profético, a religião, o templo, nada pode deter o Senhor. Se Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor de todos também. E junto com a igreja, nessa dispersão, sai por todos os lados. Possivelmente a perseguição se deu não com os judeus hebraístas, mas os helenistas. Os apóstolos ficaram lá e não aconteceu nada com eles. Possivelmente eram os helenistas
os judeus que eram misturados, seja por cultura ou por sangue, por casamentos místicos. Terceiro resultado da morte de Estevão: se o martírio de Estevão causou perseguição, a perseguição, a diáspora agora resultou numa ampla evangelização. A dispersão dos cristãos foi seguida por uma dispersão da boa semente do Evangelho. O texto diz, verso 4: entretanto, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. À medida que a perseguição se deu, as pessoas foram expulsas de cidade em cidade. Aonde os cristãos iam chegando, eles iam chegando e iam falando da fé, iam falando do seu Salvador, iam falando do Redentor. O Evangelho vai sendo disseminado, a igreja vai se alastrando, a salvação vai se multiplicando. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos em Mateus 28: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, toda criatura. O que é claro, gente, que fica evidente, é que o feitiço do diabo, que está por trás de toda a perseguição contra a igreja de Cristo, se voltou contra ele mesmo. O intento dele era acabar com a igreja, o intento dele era destruir a igreja. Mas uma das especialidades de Deus, Deus soberano, Deus todo-poderoso, que nós estudamos lá na matriz, durante esse livro, acerca dos atributos de Deus, o Deus que governa, o Deus que sabe tudo, é onipotente, onipresente. A especialidade dele é transformar maldição em bênção. É aquilo que era para destruir a igreja, aquilo que era para trazer prejuízo à igreja, faz com que a igreja se fortaleça cada vez mais. Porque Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tendo montado o cenário, os primeiros 4 versículos deste capítulo, Lucas agora parte para os 2 exemplos de evangelização. Primeiro, evangelização em massa, e depois evangelismo pessoal, que nós vamos falar semana que vem, do Etíope. Então, os métodos que Deus usa, Felipe, na disseminação do Evangelho. E diz assim, no verso 5: primeiro método de Felipe é a evangelização em massa. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Para nós é difícil entender a audácia do passo dado por Filipe ao pregar o Evangelho aos samaritanos, pois havia uma hostilidade entre samaritanos e judeus. Alguns milhares de anos já, uns 1000 anos, já começou uma rixa entre os samaritanos e judeus. Desde quando as 10 tribos desertaram, as 10 tribos do norte desertaram de Israel, ficando só 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram um outro reino de Israel. No ano 722 antes de Cristo, a Assíria invade o reino do norte, essas 10 tribos separadas, leva cativo alguns, importa outros povos, outras culturas, com religião misturada. Não são judeus de puro sangue, e é por isso que há tanto preconceito entre os judeus e os samaritanos.
Isso atenua, porque lá pelo século IV a.C., os samaritanos constroem um templo para competir com o templo de Jerusalém. Há uma rixa de judeus misturados com um templo rival dos judeus. Os judeus tinham os samaritanos com preconceito racial, religioso. Não aceitavam a religião dos samaritanos, não aceitavam a cultura deles. Eles eram hereges, eram cismáticos. O próprio João resumiu a situação numa simples afirmação, quando disse que os judeus não se davam com os samaritanos, lá no Evangelho de Lucas. Mas a simpatia de Jesus por eles já é evidente no Evangelho de Lucas. Agora em Atos 8 vemos claramente que Lucas está entusiasmado com a evangelização dos samaritanos e com a incorporação deles na comunidade do Messias, na comunidade de Cristo. Lucas narra para nós 5 coisas que acontecem na evangelização de Filipe, nessa cidade samaritana, uma cidade marginalizada. Primeira coisa que ocorre: Filipe evangeliza a cidade, versículos 5, 6, 7 e 8, e anunciava-lhes a Cristo. Interessante que através da evangelização acontecem algumas coisas maravilhosas. Diz: a multidão atendia unanimemente às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Eles creram na doutrina que Filipe falou acerca de Cristo. Espíritos malignos eram expulsos daquela cidade. As pessoas eram curadas. E o que eu acho lindo é o versículo 8: e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Glória. O Evangelho de Cristo não deixa as pessoas na melancolia, mas enche as pessoas de alegria, se for recebido da forma correta. Glória. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia, enche o coração das pessoas. Os samaritanos, com a mensagem de Cristo, receberam libertação, receberam cura e receberam alegria na alma. Aleluia. Eu não acredito no Evangelho, eu acredito numa evangelização que traz tristeza, angústia para as pessoas. Se não só o Espírito de Jesus de Nazaré, onde Jesus é pregado verdadeiramente, onde Jesus é pregado corretamente, os corações se enchem de alegria, porque o Evangelho é a boa nova de Deus. Que coisa boa é! E o Evangelho só se torna bom quando a gente sabe as más notícias. É o que eu tenho falado para vocês aqui. Nós éramos para estar mortos, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a separação de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus Todo-Poderoso providenciou um plano, um meio pelo qual eu e você podemos escapar da sua justiça, podemos ser livres do pecado e da condenação do pecado, da culpa do pecado. Ele enviou seu Filho na cruz, onde Ele absorve toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus contra a pecaminosidade humana. É por isso que Jesus está no Getsemane, orando e suando sangue, porque Ele ia beber todo o cálice da ira de Deus. Às vezes eu fico vendo a igreja querendo evangelizar o mundo, dizendo aos pecadores: vocês têm valor, vocês são importantes. Isso não é evangelizar. Isso não é evangelizar de maneira correta.
Evangelizar corretamente é saber que nosso estado é desesperador. Sem Jesus nós estamos caminhando para o inferno. Sem Jesus nós estamos correndo para a justiça de um Deus santo, amoroso, fiel, como nós falamos, mas um Deus que também se ira. Esse é o nosso estado se não temos Cristo. Estamos separados, alienados da vida de Deus. Mas bendito é o nome do Senhor. Filipe levanta-se em Samaria e anuncia a Cristo como aquele que reconcilia o homem com Deus, aquele que justifica o homem que crê. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado. Aleluia. Semana eu vi umas 3, 4 vezes diante do trono de Deus aquele louvor. O Gabriel pousou na casa e quase morreu. A Kézia está sabatinando a Daniela com louvor. Nas frases do Paul Washer naquela canção, ele diz: o que é um sinal do amor de Deus, um sinal milagroso? O que é milagre para você? Morto ressuscitar, paralíticos andar. O que é milagre para ti? O que é um milagre de fé? O Paul Washer naquela canção ele disse: o maior milagre não é morto ressuscitar, não é coxos andar. O maior milagre é ver um Deus santo, um Deus justo, um Deus todo-poderoso aceitar a mim, um homem pecador. Isso é um milagre, o maior milagre que existe. Um Deus santo, justo, reto e perfeito. Aleluia. É isso que enche a igreja de Samaria de alegria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isso enche a gente de gozo, de felicidade, de prazer. Aleluia. Deus recebe pecadores arrependidos por intermédio da cruz de Cristo, por intermédio de Jesus de Nazaré. Aleluia. É Glorificado. possível que você mesmo abraçando a fé tenha problemas na sua vida, tenha dificuldade, tenha tribulação, mas todavia, Paulo diz, nós somos perseguidos, atribulados, mas não destruídos. Andar com Jesus é viver uma vida contente, de satisfação e de alegria. E o fruto do Espírito é amor, alegria e gozo do Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor, da mesma maneira que abriu o entendimento do samaritano, ele possa abrir os nossos olhos para deslumbrar, aleluia, a glória da cruz, onde emana o amor, o perdão, a vida, o gozo, a alegria de Deus, aleluia. E salva pecadores culpados. Como diz aqui acerca do Simão Mago, que estava em fel de amargura, cujos pensamentos eram maus. É interessante que a mensagem de Pedro é assim: ora a ele, roga a ele, porque se tu te arrepender, ele perdoa esse teu fel do teu coração, ele perdoa o teu pensamento mau. A mensagem do Evangelho é que ainda que você esteja desesperadamente perdido, em Jesus há perdão. Em Jesus a salvação. Glória. Em Jesus a reconciliação. Oh, aleluia. Essa pregação e essa mensagem tem que encher não somente essa casa, mas o meu coração e o teu coração de alegria. Aleluia. Que coisa linda. Quando Pedro vê, quando vai lá orar para os samaritanos para que eles recebam o Espírito Santo, e vê o estado de Simão desesperado, em fel de amargura, e os pensamentos são maus. Ainda que você esteja nesse estado, se você se arrepender, se você orar a Ele, se você pedir a Ele, oh aleluia, há perdão na cruz, aleluia, a reconciliação, a transformação para o teu mais vil pecado. O estado, ó samaritanos, que vocês se meteram, não interessa a distância que vocês se afastaram de Deus. Deus vem a nós em Cristo Jesus e nos chama para uma nova vida com Ele. Aleluia. Oh, olha, essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que essa igreja celebra com vida, com alegria, com gozo. E saibam os senhores que a alegria da eternidade será essa. A alegria da cruz, bendito é o nome do Senhor. De tal maneira, se você não se alegrar pelo perdão da cruz aqui nessa terra, você nunca se alegrará eternamente com Deus, porque a única alegria que Deus tem lá, ela emanará da cruz do Calvário. Nós gozaremos eternamente no céu o perdão recebido, o amor perdoador de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Ti.
O Evangelho de Cristo não deixa as pessoas na melancolia, mas enche as pessoas de alegria. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E houve grande alegria naquela cidade. Verso 9 em diante diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este é o poder de Deus, chamando grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito iludira com mágicas. Simão mágico, um bruxo, um feiticeiro, iludiu os samaritanos com supostos milagres. Aí vem Filipe pregando o Evangelho, fazendo milagres autênticos, sinais autênticos. Versículo 12 diz assim: quando porém deram crédito a Filipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens e mulheres. Isso eu acho lindo, o detalhe do Espírito Santo. No judaísmo, só homens eles eram trazidos através da circuncisão. No Evangelho não tem judeu, não tem samaritano, não tem gentil, não tem homem, não tem mulher, não tem pobre, não tem rico. Essa alegria, esse prazer de Deus, esse amor de Deus está à disposição de todos. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele é o Pai Celestial, Ele é o Pai amoroso, generoso para com todos. Aleluia. Sem discriminação nenhuma. Glória. Aleluia. Homens e mulheres. Quando o judaísmo oferecia uma salvação restrita, Jesus, o Filho de Deus, o seu perdão é abrangente a homens e mulheres, a gregos, a judeus, a gentios, a samaritanos. Versículo 3 diz: o próprio Simão abraçou a fé. O próprio Simão, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado. Ele que fazia as pessoas ficar de boca aberta com as suas ilusões, com as suas mentiras, com o seu engano. Agora ele está extasiado vendo Filipe, está apavorado vendo Filipe. Dos versículos 14 a 17, os apóstolos Pedro e João são enviados a Samaria. Ficam sabendo que o Evangelho chegou entre os samaritanos. A igreja de Jerusalém fica sabendo e envia Pedro e João para lá estar. Chegando lá, Pedro e João oravam pelas pessoas. Ouviram os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção, Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Elas recebiam o Espírito Santo à medida que Pedro e João, eu não vou entrar aqui nos pormenores, nos desenrolar teológicos que isso dá no decorrer da história da igreja, de primeira e de segunda bênção, enfim. O fato é que eles oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Esse Simão, que a priori aparentou uma conversão, diz assim o verso 18: vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Isso aqui é algo muito sério, gente. Simão mágico, o mago, agora pseudo convertido na igreja cristã, vê aquilo e quer aquilo para ele, chama os apóstolos e oferece dinheiro.
para que ele também receba esse poder de impor as mãos e transmitir o Espírito Santo a outras pessoas. Quando ele faz isso, ele afronta os apóstolos. A primeira afronta que ele faz aos apóstolos é insinuar que os apóstolos fossem mercenários e que estavam à procura de dinheiro a qualquer custo. A segunda afronta que ele faz é ao cristianismo. Com essa atitude, Simão afronta o cristianismo achando que o cristianismo é uma religião mágica que nem a que ele vivia outrora. Ele podia manipular, que ele podia, as pessoas pagavam para ele, recebia pseudas milagres e operações. Ele afrontou o cristianismo pensando que o cristianismo era mas uma religião comum como foi a dele outrora. Terceira coisa que Simão nessa atitude revelou, ele tinha uma opinião muito elevada dele mesmo. Ele queria ser maioral. Ele queria exercer a autoridade. Ele não queria evangelizar que nem Filipe. Ele não queria ser evangelista que nem Filipe. Não, eu quero ser maioral. Simão não desejou que os apóstolos impusessem as mãos sobre ele para que ele recebesse o Espírito Santo. O que ele queria é que orassem por ele, dessem para ele com a compra do dinheiro ali o poder para que ele orasse e desse o dom do Espírito Santo a outras pessoas. Ele ambicionou a honra dos apóstolos, mas não ambicionou ter um Espírito de Deus. Ele não ambicionou ter uma disposição de um crente. No nome de Jesus. Hoje eu vejo muitos jovens indo para os seminários, querem fazer teologia, e é bom, continuem lá, vão mais adiante. Mas tem gente que quer conhecer teologia, quer estudar a palavra do Senhor, quer ter uma vontade. Quero ser professor. Às vezes é só pelo status, só pela honra. Mas não querem que as verdades do cristianismo envolvam o seu ser. Simão pediu o Espírito Santo apenas para passar para os outros, porque o que ele queria era o glamour. Tem muita gente que tem vontade de eu quero ser um pastor. Eu quero ser um pastor só pelo seu pastor, só pelo lugarzinho aqui do microfone. É um lugar de honra. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde os professores, pregadores, pastores, de ambicionar o cargo pelo cargo em si. É a ideia que Simão tinha. Ele não pediu o Espírito Santo para ele. Ele pediu apenas para passar para os outros. Eu quero só... Não. Tanto é que quando ele vai orar, o pai não diz, ora você. Ele nem ora a Deus. Ele pede que o outro ore por ele, porque nem acredita em Deus. Ele está desvinculado. E é desse homem que vai derivar também. Triste termo, simonia. Que a compra dos cargos eclesiásticos por dinheiro. E é triste a história que nós estamos vivendo. Você não vai galgar, você não vai conseguir se infiltrar no ministério porque você é carismático, porque você dá dízimo, porque isso, por aquilo. Caminho de Deus, caminho do Senhor é trazer para o púlpito, para a escola de professores de Bíblia, pessoas que estão com o caráter enganjado, a vida enganjada, encharcada no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou ficar só até o versículo 25 mesmo. E eu volto para aquele assunto que eu disse um pouquinho atrás. Que apesar dessa prepotência,
19 diz assim: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O teu coração não é reto de Deus. Você pode possuir toda a capacidade intelectual, mental, a habilidade de falar com as pessoas. Só isso não não basta para você ser um ministro, um professor da escola dominical que honra e glorifica o nome do Senhor. Se o teu coração não é reto de Deus. O problema hoje da igreja evangélica brasileira que está em crise vocacional é esse. Tem gente que tem grana, tem habilidades humanas, tem capacidade, mas não tem coração reto diante de Deus. Que o Senhor, no nome de Jesus, nos faça compreender aqui. Oh, Deus querido. Que nós não devemos apenas ambicionar posições de honra na casa do Senhor, mas nós devemos ambicionar o próprio Senhor. O próprio Senhor. Nós vamos ter desejo do próprio Deus. Nós vamos ambicionar viver para a glória de Deus. Não apenas pregar para a glória de Deus, apenas cantar para a glória de Deus, mas que nossa vida esteja associada com o Deus a qual nós cantamos e pregamos. Versículo 22: arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Os pecadores dessa natureza estão em fel de amargura, estão presos em laços de iniquidade. Mas o que é lindo na mensagem de Pedro é que se arrependerem há perdão em Jesus. Há perdão em Jesus. Por mais vil pecador, teu pecado mais maligno que seja, mais íntimo, mais bondoso que seja, Jesus pode perdoar ele aqui essa noite, se você se arrepender. Seu coração pode estar distante de Deus, você pode estar em rebelião com Deus. O que o Evangelho nos vem falar aqui essa noite é que há perdão em Jesus de Nazaré. Ele muda o teu coração, ele muda a tua forma de pensar. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Se alguém chegou aqui pensando em adquirir alguma coisa, uma palavra de autoajuda, alguém que se chegou aqui com a autoestima baixa, precisa que alguém te coloque para cima, você vê a igreja errada. Nós temos uma pregação, a pregação dos apóstolos, a pregação de Filipe, e essa pregação é Cristo. Você precisa de prosperidade, trabalhar, estude, se dedique. Essa igreja não tem uma pregação para ti dessa forma aqui. Mas se você tem um caráter todo deturpado, se você vive uma vida numa imoralidade distante da vontade de Deus, aí entre nós, aquele que foi morto e ressuscitou para dar vida nova àqueles que estão perdidos e distantes de Jesus. Se por causa de vícios, por causa de pecados, seja pensamentos de mundo e um coração maldoso, essa igreja oferece Jesus de Nazaré, aquele que diz que quem está nele, nova criatura é, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. A mensagem de Deus por todos nos lábios dessa igreja, do presbitério e dos membros dessa igreja é essa: que aqueles que se arrependerem vão ficar cheios de júbilo, como disse o samaritano, ser cheio de júbilo. E também o etíope, depois que foi anunciado a Cristo, ele saiu cheio de júbilo. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você pode fechar os olhos agora no nome do Senhor. Eu quero orar junto com você. Quem sabe você vive uma vida de angústia, de tristeza, porque você vive alienado de Deus, vive distanciado de Deus, e sabe que o pecado só tem coisa ruim para te oferecer. O salário do pecado é a morte, é desgraça, é infelicidade. Mas o Evangelho traz vida, alegria, gozo, paz, reconciliação, nome escrito no livro da vida. Bendito é o nome do Senhor.
Quero que você feche os olhos e ore ao Senhor. Quem sabe você tem vivido uma vida distante de Deus. Quem sabe você já é crente, mas tem vivido como se Deus estivesse longe. Quem sabe eu estou falando para cristãos aqui, que a sua vida cristã já foi cheia de júbilo, de contentamento, mas hoje está meio devagar. Eu quero que você reavalie o seu coração. Será que você não tem substituído Jesus por outras coisas? Porque o que eu entendo no Evangelho é que ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum. Eu posso passar problema, eu posso passar aflições. Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu passo por meio das aflições cheio de gozo, porque se Jesus está do meu lado, eu tenho o suficiente. Se Ele está ao meu favor, eu tenho o suficiente, ainda que o mundo esteja contra mim. Dita o teu nome. Quero que você reavalie se você não tem abandonado ou não tem negligenciado o teu relacionamento com Jesus. E essa noite, no nome do Senhor, eu te digo, se arrependa se você tem priorizado outras coisas no lugar de Jesus. Ou se você ainda não é cristão e você tem vivido uma vida distante de Deus, e você sabe, Deus sabe, você sabe, eu sei, o diabo sabe, que a sua vida é uma vida infeliz, porque não tem como ter vida feliz em Cristo. Quero que você feche os olhos e peça ao Senhor. Peça perdão pela uma vida de distanciamento, de afastamento dEle. Peça perdão, ora a Ele, porque em Jesus há perdão, a alegria, a gozo, a felicidade. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, nos garante e nos afirma, Senhor. Ó Deus, que nós, quando confessamos a Ti, Senhor, ó Deus, Tu perdoa os pecados, Tu purifica o coração. E eu te peço, meu Deus, olha para as nossas vidas. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Olha para dentro do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nós pedimos, endireita-nos pelo caminho da justiça. Deus, eu oro, Senhor, por aquele irmão, por aquela irmã, Senhor, que quem sabe está fraca na fé, no caminho da fé, Senhor. Ó Deus, como diz o profeta Isaías, trocar o manancial de água viva por cisternas rotas. Ó Deus, tem priorizado tantas coisas na vida e tem vivido uma vida, ó Deus, de tristeza, de amargura. Deus, que visitou os samaritanos e deu contentamento e alegria. Jesus é a alegria dos homens, Jesus é a vida dos homens. Nós clamamos a Ti essa noite, Senhor. Entra nesse coração, entra nessa vida, entra nessa alma. Ó Deus, eu te peço, Deus, dá um novo coração, uma nova disposição, uma nova vida em Ti, Senhor, no nome bendito de Jesus. Ó Deus, se porventura entrou nesse templo algum irmão, uma irmã, alguma pessoa com a sua consciência culpada, ó Deus, o perdão está nas Tuas mãos. O perdão, ó Deus, aformoseia o rosto. O perdão aformoseia a vida. Deus, dá-nos alegria do perdão, o gozo do perdão aqui essa noite, Senhor, essa vida. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, que Tu endireite essa vida, ó Deus, que Tu perdoe os pecados dessa pessoa, que Tu liberte essa vida dos seus pecados, dos seus medos, dos teus temores. Ó Deus, no nome de Jesus nós pedimos isso, para a glória, para o louvor, para a glória e honra do Teu bendito nome, Jesus, que está sobre todo nome. Ó Deus, Te louvamos, Te bendizemos, Te louvamos, Te exaltamos por tudo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, porque Ele é digno de toda glória, honra, louvor e adoração.